sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Que cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que peço. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. E a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Este é o meu desejo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Que sejas meu universo. Jesus. Que sejas meu universo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Esses dias muito tem se falado sobre os 500 anos da Reforma. Muitos eventos, muitas publicações, muitas postagens nas redes sociais, de modo que é virtualmente impossível que alguém minimamente antenado com as notícias do dia a dia não perceba que hoje
nós estamos há pouco mais de 48 horas de relembrarmos 500 anos atrás, quando um dos homens que mais perturbou a história da humanidade se levantou e produziu aquele manifesto, uma verdadeira manifestação de contradição, de insatisfação com o status quo da religião cristã na época. Quando Lutero apregou aquelas 95 teses na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg, ele estava talvez muito mais desejoso de reformar a própria igreja cristã do que essencialmente de formar uma nova igreja, coisa que inclusive ele não o fez. Aqueles que o seguiram, obviamente, começaram a se catalisar e se juntar e se tornaram um corpo de concepções diferentes que já não cabiam mais na igreja romana. Quando eu digo que ele foi um dos que mais perturbou a história da humanidade, é porque, do ponto de vista da ruptura, daquilo que acaba dando um momento de completa diferença do que vem acontecendo nos anos anteriores, Lutero, sem dúvida alguma, foi um destes homens. Alguém que, com um gesto, com um resgate, com uma mensagem, de fato produziu uma mudança tremenda. Claro que a reforma protestante não é fruto do nada, não surge no acaso, não surge do nada, ele surge de uma série de insatisfações que misturam um pouco da situação econômica da Europa na época, da política da época, da situação religiosa da época, mas é essencialmente um libelo contra aquilo que a igreja tinha se tornado, por deturpar o evangelho, por deturpar o culto e por deturpar também a teologia que nós cremos. Houve um homem, muitos anos antes de Lutero, que também se prestou a um papel chamado por Deus de fazer algo parecido. Esse homem também foi chamado de perturbador, de agitador e de alguém que acabou por produzir um mal-estar tremendo a um rei que na época era muito poderoso, assim como era poderoso o Papa da época de Lutero, e que provocou uma mudança também tremenda, e que provocou não somente uma mudança tremenda, mas a própria queda daquele rei. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus e a conhecerem o Lutero do século V a.C., ou melhor, do século VII a.C. O nome dele era Elias. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 20. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 20. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens Muito Prazer, Meu Nome é Deus, e hoje nós vamos falar sobre Eu Sou o Deus que Intervém. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 20. Diz assim a palavra de Deus, e você pode acompanhar, se estiver sem a Bíblia, em ambos os lados da plataforma. Então enviou Acabe, o rei Acabe, mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles, os profetas de Baal, para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaço, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e também não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse então Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque vocês são muitos,
e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Então eles tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando e se movimentando ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a alguma necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e vocês então vão lhe despertar. E eles clamavam ainda em altas vozes, e que retalhavam-se então com lanças e facas, segundo o seu costume, derramando sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: Venham para cá, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. E aí Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande que dava para semear 2 medidas de semente. Então ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Agora encham de água 4 cântaros e derramem agora sobre o holocausto. Derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei agora a 2ª vez. Fazei agora a 3ª vez. E o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu o rego que estava ao redor do altar de água. E no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu todo o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E então disse-lhe Elias: Lançai agora mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? O Deus que intervém. Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós estamos aqui na tua santa e bendita presença, nós rogamos a Ti que, da mesma maneira como Te mostraste, ó Pai, sempre como um Deus que intervém, que Tu venhas a intervir nesta hora, Pai, para que possamos de fato ouvir a Tua voz, recordando isso que aconteceu com o Teu servo Elias. Ó Deus, nós queremos que nesta hora fique muito claro aos nossos olhos, ao nosso entendimento, ao nosso coração, que só Tu és Deus e que não há nenhum outro Deus diante de nós. E que Tu te revelas como um Deus que intervém nos momentos em que clamamos a Ti e que, segundo o Teu propósito, Tu queres fazer aquilo que sobrenaturalmente só Tu podes fazer. Ó Deus, nós não saímos de casa para ouvir um homem comentar sobre a Tua palavra.
Nós queremos que o Senhor fale e pedimos que, por misericórdia e graça, apesar de nós, o nosso coração seja aberto e o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreender a Tua verdade. E ao final desta mensagem, teremos sido certamente edificados, porque a Tua palavra é viva e verdadeira, e sairemos daqui abençoados e desafiados a crer num Deus, que é o Deus que intervém, porque é assim que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. A nossa teologia diz que as obras de Deus se dividem em duas formas de Deus agir, embora isso seja apenas uma divisão didática, porque é o mesmo Deus que faz tudo e todas as coisas segundo o seu propósito. Pela sua providência, Ele supre nossas necessidades, Ele nos guarda, nos protege e nos guia na vida. A providência de Deus é a maneira como Deus ordinariamente cuida de nós. É aquilo que nós podemos contar como sendo aquilo que todo dia nós teremos de Deus, e não é pouco. Pelo contrário, ter a provisão vinda da parte de Deus, ter a proteção diária no mundo cada vez mais violento, e ter a direção de Deus no momento em que precisamos tomar decisões e escolhas cada vez mais difíceis e complexas, é algo que de fato nós precisamos todo dia, como alguém precisa do pão todo dia, como alguém precisa da água todo dia, uma providência contínua e constante que só Deus pode nos dar. Dependemos dessa providência para tudo, mas nem sempre percebemos essa providência em todos os momentos. Porque como ela é contínua, é como o amor que a gente tem por alguém que muitas vezes, por ser constante, contínuo, por ser absolutamente permanente, a pessoa não percebe. Às vezes percebe quando perde, às vezes percebe quando falta, ou quando a necessidade é muito grande. As coisas que são rotineiras, cotidianas, mesmo quando vêm de Deus, como por exemplo estar no dia do Senhor, como nós estamos aqui, pode dar-nos a impressão de que elas têm menos valor, mas a providência de Deus é a manifestação de Deus cada dia na nossa vida, porque Deus não é um Deus que criou o universo e se afastou, Ele é um Deus presente, que está no nosso meio, imanente através das suas obras de providência. Mas há momentos em que, naquilo que Ele, nos seus eternos decretos, estabeleceu que haveria de ser o contínuo da sua ação, há momentos em que Deus intervém, e nós chamamos esses momentos de intervenção de milagres. Teologicamente, milagre não é mais do que providência, mas é o momento em que Deus intervém nas suas leis naturais e nos seus propósitos decretados desde antes da fundação do mundo, para agir de modo não esperado. Não é que é um modo diferente, é um modo não esperado. Porque sempre será o modo de Deus agir, poderoso, soberano, santo e verdadeiro. Mas como não é o esperado, para nós soa como milagre. Particularmente eu acho que milagre é tudo aquilo que Deus faz na minha vida, porque sempre manifesta a graça dEle. Porém, algumas coisas eu espero que Ele me dê, eu espero que Ele me dê o pão nosso de cada dia, pelo suor do meu rosto, do meu trabalho, isso é providência. Mas quando Deus, mesmo quando eu estou doente, não me deixa passar fome, isso é milagre. Quando às vezes eu preciso de algo a mais, que não é apenas a providência do meu pão sobre a mesa, e Deus me dá de maneira abundante e generosa, e diga-se de passagem, algumas vezes, até mesmo contra a expectativa, eu vejo que isso é um milagre. Nós estamos diante de um episódio, irmãos, que é um verdadeiro momento de manifestação miraculosa de Deus. Porque nós estamos diante de um embate, aquilo que nós poderíamos chamar de duelos de titãs. Esse Monte Carmelo ficava a 24 quilômetros de duas cidades que nós conhecemos na história da humanidade como as cidades de Tiro e Sidom, os fenícios. Aqueles que eram povos pagãos que comercializavam da bacia do Mediterrâneo e que não somente trocavam bens, mas também trocavam ideias, cultura e religião. Os fenícios eram um dos povos mais místicos, mais miscigenados, mais sincréticos que se tem na eternidade, ou desculpe, na antiguidade. Os fenícios trazem para a terra, que é essa terra deles, influências culturais e religiosas de muitos povos. E com essas influências culturais e religiosas, muitos deuses. Um deles se chamava Baal, o deus do trovão. Algumas vezes ele tinha manifestações, ou era um falso deus, que supostamente tinha manifestações locais. E aí existiam Baalins, Baalins é o plural de Baal, em vários lugares. E esse Baal era o grande opositor do Deus verdadeiro, Jeová, nessa região. Porque sob a influência dele, muitos judeus
mesmo sendo do povo da aliança, ficavam cocheando, meio que acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, sem saber bem a que servir. E quando isso era estimulado pelo rei que estava no governo, muito mais Baal crescia no seu culto, e era o que estava acontecendo com Acabe, o rei mais perverso, mais iníquo e mais ímpio, e que tinha uma mulher ao lado dele, que ainda era mais ímpia, mais cruel e mais iníqua do que ele, e que era chamada de Jezabel. Ainda hoje, um nome que é associado à luxúria, a pecado, à rebelião, à feitiçaria. Quando alguém diz assim, aquilo é uma Jezabel, pode dizer que ninguém está falando que ela é uma pessoa santa e boa. Ela é uma mocreia, como a gente diz, do Satanás, como alguns falam. Tem um nome e sobrenome. Jezabel e Acabe formavam uma dupla que era, no governo de Israel, o equivalente àquilo que Baal e sua consorte, porque Baal tinha como uma falsa divindade, tinha uma mulher que era a sua falsa divindade. O nome dela, que não está aqui, não se encontra, era Astarote, ou Estar, ou, infelizmente, para aquelas que ainda têm o nome, Esther. Era a mesma deusa com nomes diferentes, e que significava luz. Pois bem, esses dois, esse casal, era um casal que dominava o governo por meio de Jezabel e Acabe, e governava o coração e a religião do povo por meio dos adoradores que adoravam a Baal e a Astarote, ou Estar. Num determinado momento, a Bíblia diz, no versículo 17, anterior ao texto que nós lemos, que Acabe recebeu no palácio Elias. E olha os termos que ele usa quando recebe o profeta, capítulo 18, verso 19. Diz assim, o rei, vendo-o, disse Acabe a Elias, és tu o perturbador de Israel? Imagina, o profeta chega diante do rei, se apresenta diante do rei, tinha um recado de Deus para o rei, e o rei o recebe assim, és tu o perturbador de Israel? E aí Elias responde no versículo 18 do capítulo 18, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, e a casa do teu pai, porque vós deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Era esse o estado de coisas daquela época. Um rei iníquo, que desviava o coração do povo para servir a Baal, e um profeta corajoso, suficientemente para chegar diante do rei, apontar o dedo na cara do rei e dizer assim, é você que é um perturbador. Situação mais confusa do que essa, só a que nós estamos vivendo hoje no Brasil, onde ninguém se entende e os três poderes só têm uma harmonia, que é a harmonia da corrupção. Precisa de algum profeta chegar lá e dizer alguma coisa parecida com isso, né? Elias teve essa coragem. Isso criou a seguinte situação. Ou Elias provava que Deus é o Deus que intervém, ou então ele ficaria completamente desmoralizado, e com ele ficaria desmoralizado o próprio Deus que ele dizia crer. É nessa hora do vai ou racha, em que a glória de Deus e a honra de Deus é colocada na circunstância de ser desacreditada, que Deus intervém. Na verdade, existe uma característica muito comum aos milagres. É quando no ordinário de Deus, na providência de Deus, não é suficiente que Deus mantenha as coisas como elas estão, mas precisam que elas sejam intervidas, transtornadas, transformadas, e Deus então intervém, e Ele intervém através dos milagres. O texto que nós lemos acontece no cimo, no alto do Monte Carmelo. Quem já teve a oportunidade de ir a Israel, vê do alto do Monte Carmelo toda a planície do Vale de Josafá. Você consegue, dependendo da temperatura, da condição do clima, ver lá na pontinha, 24 quilômetros para frente, as águas do mar Mediterrâneo. É uma planície belíssima.
E aquele monte se destaca ali, do alto, com quase 10 quilômetros, aos 10 quilômetros ao sul de Aco, e com quase 1.500 metros de altura. É um monte majestoso. Você sobe e vê ali os 4 cantos daquele vale. No alto daquele monte, porque havia o costume de se fazer, como se hoje, ou ainda hoje se faz no interior do Nordeste, os chamados cruzeiros. As pessoas subiam em romaria para oferecer lá em cima, num altar, a Baal, os sacrifícios a Baal. E ao lado daquele monte, havia um altar destruído, que era o altar de Jeová. Você vê lá na frente na história que quando Elias, antes de fazer o sacrifício, ele reconstrói o altar, porque até as pedras do altar tinham sido jogadas fora e espalhadas. Elias então faz um desafio. O desafio foi que o povo decidisse a quem deveria seguir, se a Deus ou se a Baal. O povo emudece e não responde. Aqui nós tiramos a primeira lição desse texto. É que em muitos momentos parece que Deus precisa intervir na nossa vida para que a gente decida, afinal de contas, que Ele é o nosso Deus. Não é o que Deus deseja. O que Deus deseja, irmãos, é que na providência dEle nós percebamos no dia a dia que Ele é Deus, e isso nos basta. Mas parece que em alguns momentos Deus precisa nos sacudir e fazer alguma coisa que nos pareça mais sobrenatural, se isso fosse possível, do que a providência, para que a gente possa perceber a mão de Deus. Porque diz o texto que quando Elias se chegou ao povo, verso 21, pode projetar aí, por favor, disse assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos, entre 2 disposições? E a decisão era: se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o também. Porém, diz o texto que o povo nada respondeu. E aí Elias resolveu radicalizar e disse: vamos para o teste da prova dos 9. Eu fiquei sozinho, verso 22, de todos os profetas do Senhor, mas há 450 homens que são profetas de Baal. Havia um culto oficial e os profetas de Baal eram remunerados, comiam, como diz os versos anteriores, na mesa de Acabe. Ele tinha esses profetas na lista de pagamento do palácio. Daí porque Elias era um, enquanto eles eram 450. A desproporção é notória e clara, mas ele propõe algo que parece ser contraproducente, contra ele mesmo. Porque ele diz assim: vamos pegar 2 novilhos, vocês podem até escolher o novilho de vocês, eu escolho o que sobrar. Vocês preparam o novilho e preparam um altar. E vocês invocam. E o nome de Baal não é Deus de trovão? Então, muito bem, se é Deus de trovão, se Ele é Deus, o fogo que Ele envia no trovão também vai enviar e vai consumir todo o novilho. Mas se Deus é Deus, como eu creio que Ele é, quem vai mandar fogo é o meu Deus. Diz o texto que não apenas o novilho era igual e podia ser escolhido com a preferência de Baal, que havia uma desproporção, porque eram 450 clamando, enquanto só um clamava a Deus. Mas até a maneira como Elias propôs o desafio era contraproducente, porque disse assim: vão primeiro. E eles foram primeiro. E tiveram da manhã cedo até o meio-dia um expediente inteiro para invocar o Deus deles, para clamar o Deus deles. Eles se rasgavam, eles se davam em sangue, eles faziam sacrifícios, eles gritavam, e Elias zombava deles, dizendo que talvez ele estivesse em algum lugar viajando, ou usando o banheiro, ou qualquer outra coisa, bem prosaica, como se ele não fosse Deus. E nada acontece. Quando nada acontece, então diz Elias aos profetas de Baal: saiam do meio, agora é comigo e com o meu Deus. Elias disse todo ao povo, verso 30, chegai-vos para mim, que eu quero que vocês vejam isso de perto. E todo o povo se chegou a ele. E aí Elias começou algo que foi extremamente importante. Primeiramente, ele restaurou o altar da aliança de Deus com o povo. Ele pega 12 pedras,
Nessas 12 pedras estava registrado que ele, em nome das 12 tribos de Israel, estava restaurando a aliança do povo com Deus. Não era apenas uma questão de mostrar força, quem era quem, mas de mostrar lealdade. Porque o Deus que intervém em favor do seu povo da aliança. Preste bem atenção nisso. Deus não é um Deus que gosta de aparecer, que gosta de se mostrar, que gosta de ficar jogando e brincando de queda de braço com deuses estranhos. Tudo que Deus faz, seja na sua providência ou seja nos seus milagres, é para que a glória dele seja exaltada, e seja exaltada aos olhos dos filhos da aliança. Elias então restaura o altar, coloca as 12 pedras, e começa a dificultar ainda mais para que não sobrasse sombra de dúvida de que era Deus que iria fazer. Porque diz o texto que ele abre um rego ao redor do altar, que dava para semear 2 fileiras de grãos, de tão largo e profundo que era. Ele manda trazer a água em abundância, derramar sobre o altar, a água encharcava a madeira, não houve combustão espontânea por causa do calor. Estava molhada a terra, estavam molhadas as pedras, estavam molhadas a madeira, a ponto de escorrer por todo o rego que estava aberto ao redor do altar. Não foi um fenômeno natural, não foi combustão espontânea, não foi truque de mágico, não havia possibilidade humana dentro do ordinário que aquela madeira pegasse fogo, que aquele altar pegasse fogo, que aquele sacrifício pegasse fogo. Contrastando com aquilo que aqueles homens fizeram, Elias faz uma oração que, se você orar em velocidade normal da voz, dura entre 29 e 30 segundos. Que foi o tempo que eu gastei lendo esse texto. Ele diz o texto que simplesmente ele fala a partir do verso 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o Deus da aliança, era isso que ele estava dizendo. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responda-me, para que este povo, que povo? O povo da aliança, saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti tu fizeste converter o coração deles, que a ti tu produziste arrependimento, e para ti tu retrocedeste o coração deste povo. Faltou só ele dizer em nome de Jesus, amém. Oração simples, de um homem que cria piamente que não era por se rasgar, nem por insistir, nem por vãs repetições, que Deus mostraria o seu poder. Que bastaria Deus ser invocado para que o poder dele se manifestasse. E é exatamente isso que acontece, diz o texto, que quando Elias terminou de orar, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, significando que Deus havia aceito os termos da aliança. E que esse holocausto que havia sido consumido também fez com que este fogo queimasse a lenha, as pedras e a terra ao redor, consumindo e lambendo toda a água que estava no rego. E aí nós tiramos a segunda lição desse texto. É que o Deus que intervém sempre quando é necessário que a demonstração do seu poder fique inequívoca. Deus não é um Deus que deixa sombra de dúvidas. Deus é um Deus que faz completo. Não quer dizer que todas as vezes ele faz de maneira imediata. Um dos equívocos que as pessoas têm quando querem julgar se um milagre foi de Deus ou não, é se o milagre aconteceu imediatamente. Não é assim, irmãos. É se o milagre aconteceu completamente e glorificou o nome de Deus. Porque você encontra milagres que Jesus faz por etapas. Aqueles que ele faz quando clamam para ele, e aqueles que ele faz mesmo quando não clamam. Mas sempre será um milagre completo, sem sombra de dúvidas, e que vai glorificar o nome de Deus, é o que acontece aqui. Deus não intervém para se mostrar, Deus intervém para que a glória seja do seu nome e o povo se converta a ele, para o próprio bem do povo. E é isso que acontece. Diz que, vendo o povo, no verso 39,
que o fogo havia consumido tudo, veja a expressão que é usada, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. A maneira como o hebraico fraseia é, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todas as vezes que você vê essa palavra Senhor em caixa alta na Bíblia, ela traduz a palavra Jeová ou Yahvé, que é o nome santo de Deus, o Deus da aliança, que não é pronunciado pelos judeus. Então, por isso que vem em caixa alta. Esse Deus não é Deus El, no geral, Deus. Não é apenas Adonai, Senhor. Ele é Senhor no sentido de ser o Senhor da aliança, o Deus particular com quem o povo tinha feito um contrato de não ter outros deuses diante dele e também dele cuidar, guardar, proteger e intervir na vida dele sempre que fosse necessário. E é isso que acontece. Deus então intervém e o povo reconhece que só o Senhor é Deus. E ali um marco é produzido. Se você olha depois, você vai ver que a partir desse momento, o reinado de Acabe começa a declinar. E começa a declinar mesmo que depois ele tente perseguir Elias, até que chega um ponto, lá um pouquinho mais na frente, que Acabe acaba. Porque naquele momento ficou claro que Deus havia tomado da mão de Acabe o domínio religioso, espiritual e sobrenatural da situação. Aquele principado do mal que Acabe personificava havia se quebrado pelo poder de Deus, pelo poder do Deus que intervém. Que lições nós podemos tirar disso, irmãos? A primeira delas é que é muito fácil ser povo da aliança e rapidamente começarmos a ter um Deus da aliança para os momentos religiosos e depois um Deus qualquer para os momentos restantes da nossa vida. Quando nós falamos que estamos comemorando 500 anos da Reforma, a gente pensa que aquele momento resolveu o problema. Um dia desse eu estava discutindo numa lista com pastores do risco que o povo evangélico tem de nesse ano olhar para 500 anos atrás e dizer assim, olha, resolveu 500 anos atrás. A reforma foi feita, tudo foi corrigido. Mas infelizmente isso não é verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja de Cristo, o homem, o ser humano, mesmo o ser humano regenerado, ele tem uma tendência à deforma e não à reforma. A tendência nossa, infelizmente, não é a favor de Deus, mas é contra Deus. E aquilo que acontece aqui é muito típico do que aconteceu várias vezes na história do povo de Deus, que aos pouquinhos você vai desviando um pouco o seu olhar, e você sabe disso, quanto maior foi a distância de onde você estiver para o ponto onde você quer chegar, o menor desvio na origem, ou um pouquinho na frente, vai representar uma diferença muito grande lá na frente. Ninguém se desvia de uma hora para outra. A gente se desvia da aliança aos pouquinhos, como este povo se desviou, até que chega ao absurdo de, num dos montes principais de Israel, ter um altar destruído ao Deus verdadeiro e um altar construído a um Deus falso, em plena terra do povo da aliança. Assim como é impensável que a gente tenha nos nossos lares, na nossa vida profissional, nas nossas relações de família, conjugal, com os filhos, ou em qualquer área da nossa vida, um altar destruído ao altar do Senhor, enquanto que outros altares nós vamos construindo para falsos deuses que nos encantam e nos iludem, assim como Baal iludia ao povo da aliança naquela época. São desvios pequenos, cotidianos, que vão se tornando muito grandes à medida que o tempo vai passando. E aí a gente percebe um pouquinho lá na frente que o desvio foi enorme, porque lá na origem foi muito pequeno e não foi percebido. Preste bem atenção que essa lição,
é a lição do status final, a que ponto chegou aquele desvio. Mas ele não começou assim. Na verdade, quando Acabe denuncia por ter sido recebido como perturbador, veja o que ele diz. Ele diz assim: eu não tenho perturbado, verso 18, a Israel, mas é tu e a casa do teu pai. E se você tiver tempo de depois dar uma olhadinha e ver como é que foi o reinado do pai de Acabe, aí você perceberá que filho maravilhoso ele criou. Que serpentezinha de Satanás ele criou. Porque às vezes os nossos erros, para a nossa tristeza, não se concretizam, irmãos, definitivamente e completamente na nossa geração. Mas nas gerações futuras. Isso não tem nada a ver com maldição hereditária, não. Isso tem a ver, sim, com exemplos que nós damos e que brechas que nós abrimos e que fazemos com que filhos e filhas, aos pouquinhos, vão sendo criados para que ali, aquilo que é absoluto para nós aqui, não seja absoluto para eles lá. A responsabilidade é nossa sobre nós, mas a responsabilidade é nossa sobre aquilo que estamos plantando para as próximas gerações. Por isso, toda essa briga hoje no Brasil, se podemos chamar assim, para que os nossos filhos possam ser, de alguma forma, orientados no caminho do Senhor, porque tempos muito piores virão. Isso é apenas o início. Segunda lição que fica muito clara nesse texto é que quando Deus intervém, como eu falei, não tendo dúvidas nenhuma, a atitude sempre precisa ser de renovação da aliança. E é nesse sentido que nós temos aquele bordão da reforma, que a igreja reformada está sempre se reformando. Não está reformando porque está criando novidade, está reformando porque está voltando ao início de tudo. E o início de tudo é a aliança com Deus. A igreja de Cristo cresce tanto quanto anda para trás. Ela progride tanto quanto ela anda para trás. Andar para trás não significa não crescer. Andar para trás significa crescer nas bases antigas, que são as mesmas que sempre fizeram a igreja de Cristo firme. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, Atos capítulo 2. Foi assim que começou. E é assim que tem que acontecer. O povo retrocedeu. Eu gosto muito dessa expressão. Quando Deus diz que, Elias diz a Deus que foi o Senhor, era o Senhor que estava fazendo o povo retroceder para ele. A expressão retroceder é equivalente ao estar indo para um lado, me arrepender e voltar na direção onde eu nunca deveria ter deixado de andar. Arrependimento é mudança de mente, é voltar para onde eu estou. E é isso que acontece com o povo. E isso precisa acontecer, irmãos, tão diuturnamente quanto é a providência de Deus para nós. Precisamos ter o discernimento de perceber nos pequenos gestos ordinários de Deus, da sua providência, que não são tão pequenos assim, eu estou falando de uma maneira de falar, como também nos grandes gestos dos milagres de Deus, atenções de Deus, para que a gente se volte, para que a gente corrija o rumo, e se volte para o Senhor. E aí a igreja estará sempre se reformando, porque estará na direção contrária à deformidade, que é a tendência natural do ser humano e da igreja de Cristo. Finalmente, isso significa também que nós não podemos ter, a partir do momento que tomamos essa decisão, nenhuma dúvida na direção que devemos ir. Eu sei que parece às nossas mentes do século 21, pós-modernas, uma coisa bárbara o que Elias fez, porque diz o final do texto, que depois de ter ficado claro quem é Deus, que Elias disse: agora pegue os profetas, pega o beco aqui, descendo para o vale do Quizon, e mate todos. Parece bárbaro demais, mas deixa eu lhes dizer o que significava isso. Significava assim: não guarde restinho de pecado, porque daqui a pouco essa erva daninha cresce de novo. Não guarde restinho de pecado,
porque essa erva daninha cresce de novo. Deixar um só desses profetas no meio do povo, com público para lhe ouvir, para ser convencido por ele, era certeza que daqui a pouco, do mesmo jeito que erva daninha cresce mais do que fruta, do que árvore frutífera, que daqui a pouco tivesse mais 450 seguindo Baal. Então não deixe pecado nem restinho de pecado na sua vida. Corte pela raiz, nem que tenha que ser radical como Elias o foi. E ao fazer isso, Elias provocou a derrocada de Acabe. Preste bem atenção. O que é que acontece? Os profetas davam sustentação a Acabe. Acabe remunerava os profetas, dando dinheiro, comida e boa vida para eles. Parecia um governo anterior aí que eu conheço. E, diga-se de passagem, o atual também não está muito diferente, não. Mantendo a pão de ló, aqueles que eu apoio. E aí o que é que acontece? Eles sustentavam o governo. Mas na hora em que esses profetas são cortados pela raiz, o governo rui, porque não tinha a sustentação popular. Os profetas davam sustentação popular àquele governo. Com o governo caído, eles não conseguiam mais levantar novos profetas. E aí o ciclo vicioso se quebrou. Perceba então que todas as vezes que você deixa um pouquinho, você está alimentando o inimigo. E você não pode deixar pouquinho nenhum. Quando a Reforma Protestante surgiu no século XVI, eles começaram a resgatar duas verdades que foram fundamentais. Uma delas é que a Escritura era regra de fé e prática. E a outra verdade era que todos os crentes, portanto, tendo Jesus Cristo como único mediador, não precisavam de ninguém mediar a relação com Deus. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Isso explica em muitos sentidos, irmãos, porque a igreja evangélica é uma igreja tão fragmentada. Infelizmente, as outras razões que explicam porque a igreja evangélica é tão fragmentada têm a ver com vaidade humana, busca pelo poder, carnalidade dos seus líderes, incapacidade de se submeter à liderança dos outros e uma série de outras coisas. Todo mundo cria movimento hoje, todo mundo cria culto hoje, todo mundo cria igreja hoje, todo mundo se acha líder de algum ministério. E eu digo assim, olha, se for de Deus vai ser abençoado, mas se não for, cuidado, porque cada um quer botar a mão sobre a própria cabeça e dizer que é pastor. E aí virou uma bagunça, a ponto das pessoas chegarem para mim e dizerem assim, vocês pastores não vão fazer nada? Eu disse, eu não tenho exclusividade de quem pode ou não pode ser pastor. Mas a raiz de tudo isso é o fato de que na igreja evangélica cada um pode adorar a Deus segundo as Escrituras e oficiar a Deus segundo o ministério que Deus lhe colocou. É o oficial, é o ofício, é o ministério segundo o sacerdócio universal dos crentes. Porém, isso traz consigo todos os riscos que a história prova. Poucos anos depois da Reforma, os reformados se dividiram em duas grandes tendências. A tendência daqueles místicos, que é o fundamento do movimento anabatista, que tenta fazer com que a Escritura Sagrada seja vista não como uma regra de fé e prática, mas apenas como um referencial através do qual a minha experiência é legitimada. E isso avalia ou avaliza no futuro que a experiência começa a avalizar a Escritura. E aí toda uma obra mística começa a acontecer. A palavra mística vem do verbo grego miô, que é fechar os olhos. E significa quando você se abstrai da realidade e do texto sagrado e busca só a experiência. Mas uma outra tendência chamada racionalismo, que surgiu na Alemanha no século XIX, vai para o outro extremo. E o outro extremo é o extremo de achar que a Escritura, exclusivamente como Escritura analisada do ponto de vista literário e crítico,
é eventualmente suficiente para dar um entendimento espiritual como se fosse uma obra de literatura que eu domino e controlo, e por isso, sendo um livro como outros quaisquer. O racionalismo alemão, então, torna a igreja fria, tão fria, que ela não se permite ter experiências das intervenções de Deus, que explicam para ela aquilo que Paulo fala, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. De lá para cá você percebe com nomes diferentes, em situações diferentes, em momentos diferentes, essas duas tendências. E aqui eu encontro a possibilidade dessas duas tendências se encontrarem, porque eu encontro a providência de Deus e os milagres de Deus caminhando juntos, a intervenção ordinária de Deus e a intervenção sobrenatural de Deus, por assim dizer, naquilo em que Elias contrapõe-se aos profetas de Baal e o milagre acontece do fogo descer, mas ao mesmo tempo ele renova a aliança, mostrando que o altar onde o fogo precisa cair é o altar da aliança das 12 tribos, aliança que é baseada na lei que foi entregue, não é um altar qualquer, feito de qualquer jeito, de qualquer forma, que viesse e desse na telha de Elias, na experiência de Elias, era um altar na Escritura. Hoje talvez seja exatamente esse momento que mais precisamos, irmãos. Uma igreja que seja, e eu não digo uma igreja local apenas, mas uma igreja cristã que seja bem fundamentada na palavra e creia no Deus que intervém. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos da intervenção de Deus continuamente, mas em alguns momentos nós precisamos que Deus queime o altar que foi reconstruído. E isso diante dos poderosos e diante do povo que precisa ouvir e dizer: só o Senhor é Deus. Por isso eu não tenho dúvida alguma que nós estamos vivendo um momento especial e singular em que Deus nos desafia a sermos uma igreja verdadeiramente reformada. E uma igreja verdadeiramente reformada crê no Deus que intervém. Que Deus nos abençoe. Amém.